Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Antes de qualquer coisa, galera, é muito importante entender que uma troca dessa, ela é injustificável, tá? Não tem jeito de justificar essa troca, ao meu ver. Mas tem como entender o que levou o Celtics a tomar essa decisão. Primeiro de tudo, não foi basquete, tá? Não foi o aspecto quadra que fez o Celtics trocar o Jaylen Brown pelo Paul George. O Celtics não trocou o Jaylen Brown pelo Paul George achando que o time melhoraria. Achando que com o Paul George o Celtics ficaria mais próximo de um título do que com o Jaylen Brown. Não foi isso. Não foi isso. Até porque hoje Jaylen Brown e Paul George estão em prateleiras completamente diferentes. Por mais honesta que tenha sido a temporada do Paul George, e ela foi, né, especialmente depois ali da suspensão dele por doping, ele voltou muito bem ali da suspensão, fez um bom playoff, inclusive a série dele contra Boston foi muito boa. Mas por mais honesta que tenha sido a temporada do Paul George, ela não chegou perto da temporada do Jaylen Brown, que foi uma temporada de MVP. Uma temporada onde o Jaylen Brown carregou o time do Celtics pro playoff. Com mando de quadra, brigando por seed 1. Não tem como comparar as temporadas de Paul George e Jaylen Brown. E aí, quando você coloca na conta a idade dos dois caras, o momento dos dois, é impossível justificar a troca com quadra. Não foi a quadra, não foi o basquete que fez o Celtics tomar essa decisão. O que fez o Celtics tomar essa decisão, ao meu ver, foram dois fatores. O primeiro, grana, finança. O Jaylen Brown ele tá muito próximo de se tornar elegível para uma extensão máxima, né? Extensão essa que daria para ele uma média salarial de 70 milhões de dólares, que é uma média altíssima, né? Lembrando que o Tatum vai receber 70 milhões no último ano do contrato dele, que é uma player option de 71 milhões, né? Então, caso o Celtics assinasse essa extensão com o Jaylen Brown, assim como fez anos atrás, tornando o Jaylen Brown, na época, o jogador mais bem pago da história da liga, se o Celtics assinasse mais uma extensão máxima com o Jaylen Brown, financeiramente ficaria apertado pro time. Ficaria apertado pro time, né? Então, o primeiro motivo pro Celtics tomar essa decisão foi, obviamente, a questão financeira. Porque trocando o Jaylen Brown pelo Paul George, o Celtics dá uma economizada. Evita de ter que renovar com o Jaylen Brown e traz um Paul George que, apesar de ter um salário alto também, são 56 milhões de média, depois de 27, 28, o contrato do Paul George acaba. Porque ele tem o contrato desse ano garantido em 26, 27, tem uma player option para 27, 28, que ele obviamente vai optar pela player option, porque ele sabe que ele nunca mais vai conseguir tirar 50 milhões de nenhum time na NBA. Só que depois de 27, 28, com o fim da player option, o Paul George vai embora. Ele vira agente livre e o Celtics tira essa grana da folha. Então, financeiramente, assim, repito, não dá pra justificar, mas dá pra entender o que o Celtics fez. Porque agora o Celtics evita de pagar a multa, né, que aparentemente é a grande missão dos novos donos, né? Os novos donos do Celtics aparentam ser grandes mãos de vaca. Até porque desde o ano passado, o que o Celtics vem fazendo sempre, né, a grande missão do Celtics vem sendo ficar abaixo do second apron, evitar multas. Foi assim ano passado com a saída do Holiday, do Porzingis, do Al Horford e tudo mais. E essa troca do Jaylen Brown soa muito como mais um movimento pensando em evitar multas, em evitar pagar luxury tax, né? Então,
A primeira coisa que explica a decisão do Celtics é a parte financeira. A segunda coisa, e aí entra já na parte de especulação, é problemas extra-quadra. É problemas nos bastidores, é problemas no vestiário. É muito importante deixar claro que não houve pedido de troca do Jaylen Brown. O Jaylen Brown nunca pediu para ser trocado. Quem tomou a decisão de trocar o Jaylen Brown foi o próprio Celtics. E aí, a gente pode supor que o Celtics estava cansado do Jaylen Brown. Que por existir algum tipo de problemas ali entre Jaylen Brown e diretoria e tal, o Celtics tem olhado e falado, cara, eu não quero mais lidar com esse cara no time. Eu não quero mais ter esse cara no time. E aí, existem reports que corroboram com isso, né? E aí, começando aqui o nosso dossiê, vamos lá. E aí fica aqui o crédito ao Coast to Coast que trouxe, né? Que repercutiu todas as informações de bastidores que saíram de ontem para hoje. Vamos lá, nesse primeiro relatório a gente tem informações do Boston Globe, da ESPN e do Chris Haynes. E aí a primeira coisa que tem é a vibe no Boston Celtics ontem era de que Jaylen Brown tinha que ser movido o mais rápido possível. O Celtics queria se livrar do Jaylen Brown rápido. Não à toa, trocou ele ontem, 1º de julho, com toda a off-season ainda pela frente. O Celtics, que é um time que normalmente é muito paciente nas negociações, parecia estar completamente desesperado para trocar o Jaylen Brown. O que corrobora com a teoria de que haviam problemas internos. De que havia uma grande... né? Tinha um clima ruim ali, né? Clima esse que pode ter sido causado pelas tentativas, né, anteriores do Celtics de trocar o Jaylen Brown, do Jaylen Brown não ter gostado disso, dele não se sentir valorizado e tudo mais. O que levou a esse clima ruim, a gente ainda não sabe. Existem rumores, né? Por exemplo, o que saiu hoje também foi que... Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O que saiu hoje também foi que as lives que o Jaylen Brown fez ano passado, né, onde ele ficava ali reclamando da arbitragem, reclamando da forma como a arbitragem tratava ele, onde, depois de ter sido eliminado pelos Sixers, ele falou que foi a melhor temporada da vida dele, a temporada onde ele mais se divertiu jogando basquete e tudo mais. Essas lives teriam incomodado muito a diretoria, né? O Chris Mannix, que é uma fonte confiável, né, lá de Boston, trouxe isso, que as lives frequentes do Jaylen Brown vinham incomodando a diretoria do Boston, né? E a declaração que ele deu de que foi a melhor temporada da carreira dele também não teria sido bem recebida pelo front office. Então, além da parte financeira, claramente tinham questões de bastidores. Tinham questões extra-quadra. Então, não foi basquete. Definitivamente não foi uma troca pensando em melhorar o time, em deixar o time mais próximo de um título. Apesar de que o Charania soltou hoje também que o Celtics não sentia que Brown e Tatum era uma dupla capaz de levar o time ao título de novo. O que pra mim é uma loucura, tá? Pra mim é uma loucura. Se o Celtics avaliou que uma dupla como Brown e Tatum não seria capaz de levar o time ao título, pra mim é uma avaliação completamente equivocada. Porque eles já fizeram isso. Eles já fizeram isso, entendeu? Então, se existir essa avaliação, pra mim foi equivocada. Mas vamos supor que era verdade.
Vamos supor que seja verdade que Brown e Tatum não são capazes de levar esse time ao título. Vocês acham que Tatum e Paul George são capazes? Entendeu? Não. Não foi quadra. Não foi pra melhorar o time. Foi pra cortar custo e pra se livrar de um cara que não tava agradando a diretoria. Que não tava agradando nos bastidores. Pra mim isso tá muito claro.